Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que redução dos juros para a compra de carros novos terá curta duração. Presidente Lula reúne Marina Silva e Sônia Guajajara para esclarecer mudanças nos ministérios. Desmatamento no Cerrado bate novo recorde. ONU confirma que a sede da Conferência do Clima, marcada para daqui a 2 anos, será realizada em Belém, no Pará. Levantamento aponta que mais da metade das pessoas com idade acima dos 40 anos deixaram de tomar a dose de reforço contra a Covid. Bombardeio da Rússia contra a Ucrânia atinge hospital, provocando mortes e deixando dezenas de feridos, incluindo crianças. Um colecionador de carros raros vai leiloar 230 veículos de sua coleção na Holanda. E o mundo vai comemorar no domingo o dia de um dos lanches mais vendidos no mundo, o hambúrguer. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje que o texto da medida provisória da reestruturação da esplanada dos ministérios está desalinhado com a visão do governo, que trabalhará para reverter as mudanças durante a votação no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. A declaração foi dada pouco depois de uma reunião do presidente Lula com as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. A reunião fechada no Palácio do Planalto teve o objetivo de fazer um aceno para as ministras que podem perder força em suas pastas se o parecer aprovado na comissão mista que analisa a MP de reestruturação da esplanada dos ministérios for aprovado também nos plenários da Câmara e do Senado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o texto está desalinhado com a visão do governo, que vai trabalhar para reverter as mudanças. O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. O relatório do deputado Isnaldo Bulhões manteve 95% do texto elaborado pelo governo federal, mas fez alterações importantes nas atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Pelo parecer, a pasta de Marina Silva perde a gestão da Agência Nacional de Águas, que regulamenta e fiscaliza os recursos hídricos do país, e o controle do Cadastro Ambiental Rural, usado para registrar as propriedades rurais do país. Já o Ministério dos Povos Indígenas deixa de ser responsável pela demarcação das terras indígenas e ficará apenas com a gestão e defesa dessas áreas. Na noite de quinta-feira, Lula fez uma publicação dizendo que soube através da imprensa que uma comissão está querendo mexer na estrutura do governo, o que é muito difícil. Já o ministro Alexandre Padilha afirmou nesta sexta que o governo tem instrumentos para a segurança da agenda de sustentabilidade e que essa é uma pauta que está no coração do governo Lula. O texto da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional até o dia 1º de junho, se não perde a validade. Para alguns parlamentares, o governo não terá forças para desfazer as alterações aprovadas na comissão durante a votação nos plenários da Câmara e do Senado. Mas, segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, o presidente Lula poderá vetar alguns trechos do texto, especialmente os que afetam a área ambiental. Cientistas políticos com quem eu conversei revelam que trata-se de um cabo de guerra. De um lado, parlamentares mais ligados à direita que, empoderados, buscam mostrar autonomia. De outro, o governo, que tenta defender as pautas ambientais, mas vem colecionando derrotas nas votações ligadas ao tema e perde força no Congresso Nacional. Esta semana, a Câmara aprovou uma medida provisória de autoria do governo Bolsonaro
que muda o prazo para ocupantes de imóveis rurais fazer a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e permite o desmatamento da Mata Atlântica para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. A Câmara também aprovou um requerimento de urgência para a tramitação de projeto que altera procedimento de demarcação de terra indígena, impondo a tese do marco temporal. A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, deflagrou uma operação para desarticular uma associação criminosa que estava envolvida na extração ilegal de ouro e diamantes em terras indígenas em Rondônia. Denominada de Operação Oráculo, o objetivo foi combater o garimpo ilegal que é comum na região norte do país. Os policiais federais afirmaram ter atuado nos maiores pontos de alertas de desmatamento e exploração garimpeira existente no interior da terra indígena Roosevelt e do Parque Aripuanã. Além do garimpo, o grupo estava envolvido na extração ilegal de madeira e outros crimes ofensivos ao meio ambiente, como a destruição de floresta nativa. Segundo a Polícia Federal, na ação foram apreendidos um caminhão, 2 caminhonetes, 2 espingardas, diversas munições, 2 motocicletas, 2 tratores, motosserras e 17 motores utilizados para a extração de minérios, além de outros equipamentos para a prática de extração ilegal de diamantes, ouro e madeira no interior das terras indígenas. O valor dos bens apreendidos é estimado em 5 milhões de reais. As investigações revelaram a atividade do grupo dentro das referidas terras indígenas, com intensa atuação na extração de diamantes e transporte de madeiras retiradas ilegalmente das regiões. Ao falar em desmatamento no Brasil, automaticamente pensamos na Amazônia. Porém, em um outro bioma, o Cerrado, ele tem sofrido com alertas cada vez maiores. Os alertas do DETER, Sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para a Detecção do Desmatamento em Tempo Real, chegaram a um novo recorde no Cerrado em 2023. O recorde por si só já é extremamente preocupante, porém, ao olhar os dados, a situação é ainda pior. Isso porque, do primeiro mês desse ano até o dia 18 de maio, a área soma 2.833 km². Numericamente já é alto, mas quando comparado com territórios, essa quilometragem é quase 2 vezes a área de Teresina, capital do Piauí. Além disso, esses dados são os maiores para a série histórica que foi iniciada em 2019. Considerando apenas os dados parciais de maio, os avisos indicam 627 km² de desmate e a atenção deve ser redobrada daqui para frente. Os próximos meses serão um desafio para o combate à derrubada, facilitada pelo tempo seco e pela falta de chuvas que arremete à região entre os meses de maio e setembro. Além disso, o Cerrado é pressionado pela atividade agropecuária e, segundo especialistas, a proteção do bioma é quase inversa à da Amazônia. Enquanto propriedades rurais na floresta tropical devem proteger 80% da vegetação, essa reserva legal mínima fica entre 20% e 35% no Cerrado. O bioma tem apenas 7% de sua área total protegida, contra 50% da Amazônia. Como consequência do desmate, o Cerrado sofre com um desequilíbrio ambiental que afeta a fauna, a flora e as populações que vivem na área de cobertura desse bioma. Outras consequências são as mortes de animais e plantas, o que pode levar muitas espécies à extinção e provocar a perda da biodiversidade do Cerrado, que é a 3ª maior do Brasil. Um estudo demonstrou que apenas 15% dos brasileiros com mais de 16 anos estão matriculados em alguma instituição de ensino. E os motivos para a evasão escolar podem ser diversos. O levantamento realizado pelo SESI e pelo SENAI, que ouviu cerca de 2.000 pessoas com mais de 16 anos, mostrou que a imensa evasão escolar contém explicações. Entre os principais motivos, a necessidade de trabalhar aparece na primeira colocação, com 47%. Além disso,
Entre os motivos que causam a interrupção nos estudos está a gravidez ou o nascimento de uma criança. Para os jovens de 16 a 24 anos, 18% pararam de estudar por conta da gestação ou pelo nascimento de algum filho na família. Mas, para reverter essa situação, é preciso entender quais são as prioridades que o governo necessita focar. Segundo o Censo Escolar de 2021, a alfabetização aparece em primeiro lugar na lista das etapas. As creches aparecem em segundo lugar e o ensino médio na terceira posição. No geral, 23% avaliam a educação pública como ruim ou péssima e só 30% a avaliam como ótima ou boa. Vale lembrar também que a Covid-19 gerou grande interrupção nas aulas presenciais, alterando o modelo de ensino presencial para o ensino remoto. Com essa alteração, muitos alunos tiveram dificuldades de adaptação, o que acabou aumentando ainda mais o índice de abandono escolar no Brasil. De modo geral, a evasão escolar sempre foi um desafio em nosso país. E falar sobre a importância de reverter esse quadro deve ser feito com frequência para que os governos, tanto municipais, estaduais e federais, pensem em soluções para sanar esse cenário preocupante. E os motivos para se ligar ao alerta são diversos, como, por exemplo, o prejuízo causado pela evasão escolar. Só no ensino médio, a interrupção dos estudos faz a economia brasileira perder cerca de 220 bilhões de reais por ano. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou um grupo que estimulava o tratamento precoce contra a Covid-19 a pagar 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde. O Ministério Público Federal deu entrada em 2 processos, um no valor de 45 milhões e outro de 10 milhões de reais. Chamados de Médicos do Tratamento Precoce Brasil, a associação estimulava o consumo de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19. De acordo com a Justiça, foi comprovada a cumplicidade entre a Vitamédica Indústria Farmacêutica e a Associação Médicos pela Vida, que fizeram a divulgação do Manifesto pela Vida. A empresa de medicamentos foi condenada por financiar a propaganda irregular, com um custo de mais de 700 mil reais. No informe publicitário, eram citados os possíveis benefícios do tratamento precoce, sendo apresentados os medicamentos que deveriam ser utilizados. O caso foi admitido pelo diretor executivo da Vitamédica durante depoimento à CPI da pandemia no Senado Federal em 2021. Também foram condenados o Centro Educacional Alves Faria e o Grupo José Alves. De acordo com a Justiça, a Anvisa agiu equivocadamente ao não aplicar sua própria norma sobre a publicidade dos medicamentos. E a seguir, ONU confirma a realização da COP30 daqui a 2 anos em Belém, a capital do Pará. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que redução dos juros para a compra de carros novos terá curta duração. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a redução de impostos para estimular a venda de carros novos de até R$ 120 mil será de curta duração. O consumidor terá de 3 a 4 meses para fechar negócio. Segundo o ministro, o principal objetivo da medida anunciada ontem é evitar as frequentes férias coletivas das montadoras até que os juros possam ser reduzidos. A declaração dada um dia depois do anúncio do programa de estímulo à indústria automobilística dá razão às recomendações feitas hoje por vários analistas do setor. Segundo eles, antes de fechar negócio, o consumidor deve esperar que as regras sejam detalhadas oficialmente. Ontem, o governo informou que tudo será definido em no máximo 15 dias. E segundo o levantamento divulgado hoje, nos sites das montadoras, pelo menos 30 veículos que custam até R$ 120 mil poderão baixar de preço, pagando até 11% a menos de impostos. A medida deverá ajudar as montadoras que venderam 151 mil veículos em abril, 19% a menos do que em março. Uma das explicações para o que está acontecendo é a queda do poder aquisitivo do brasileiro.
Quem recebe um salário mínimo e pretende comprar um carro popular leva mais de 50 meses ou mais de 4 anos para desembolsar o dinheiro necessário. Isso se ele não tiver mais nenhuma despesa durante esse tempo. Há 4 anos eram necessários 31 salários mínimos pelo mesmo veículo. E os brasileiros gastaram 22 bilhões de reais no exterior nos primeiros 4 meses do ano. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Banco Central, só em abril o saldo positivo foi de 5 bilhões e meio de reais. Em compensação, os estrangeiros deixaram aqui apenas 10 bilhões e 800 milhões, metade do valor dos turistas brasileiros. As companhias aéreas estão oferecendo um serviço adicional aos passageiros para evitar transtornos e facilitar a vida de quem vai embarcar com bagagem de mão. Na hora de viajar de avião, sempre surge uma dúvida. As empresas aéreas podem cobrar para que o passageiro não tenha que despachar a bagagem de mão? Bem, a resposta é que quem quiser evitar isso pode contratar os pacotes adicionais das companhias. O serviço contratado garante prioridade de entrada na aeronave ou até mesmo um espaço exclusivo para acomodar a bagagem de mão. Esse procedimento é permitido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. E, de acordo com as regras da agência, independentemente da adesão a esses planos, idosos, pessoas com deficiência, grávidas e responsáveis por crianças com menos de 2 anos já têm prioridade para embarque em voos. A vantagem oferecida em planos extras com cobrança é para a fila que acessa a aeronave depois dos grupos prioritários. Mas afinal, qual é o limite de transporte da bagagem de mão? Felipe Bonsenso deu mais detalhes. Via de regra, o limite é 23 quilos para as bagagens despachadas e 10 quilos para as bagagens transportadas de forma gratuita a bordo da aeronave, ou seja, aquelas bagagens que nós alocamos nos assentos, no espaço, nos assentos à frente ou nos compartimentos superiores dentro da cabine da aeronave. E é importante que os passageiros chequem especialmente as restrições de cada companhia. É importante lembrar que esse tipo de bagagem só deve ser despachado caso o avião esteja lotado ou por questões de segurança. De São Paulo, Leonardo Félix. Esse fim de semana será a oportunidade para 9 milhões de brasileiros que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda deste ano e aproveitarem para cumprir o compromisso. Depois disso, restarão apenas 3 dias para o fim do prazo. Quem deixar passar estará sujeito ao pagamento de, no mínimo, R$ 165 de multa. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram sinais de que as lideranças dos Estados Unidos estão próximas de chegar a um acordo para elevar o teto da dívida do país e também as medidas para a indústria automotiva anunciadas ontem pelo presidente Lula, o que fizeram o dólar fechar em queda nesta sexta, de 0,94%, cotado a R$ 4,98 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,77%, aos 110.905 pontos. As tarifas de energia elétrica vão continuar com bandeira verde em junho, ou seja, não haverá cobrança adicional na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que as reservas de água em níveis elevados mantêm as condições favoráveis para a geração de energia, o que permite manter o esquema que já dura 1 ano sem aumentos para o consumidor. E os governos do Brasil e Uruguai assinaram um acordo para a gestão dos recursos hídricos da Lagoa Mirim, situada na fronteira entre os dois países. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura também participam da iniciativa para reforçar a capacidade dos dois países na utilização e manutenção da lagoa. Os governos brasileiro e uruguaio, em conjunto com a FAO, Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, assinaram nesta semana um acordo para a gestão integrada da Lagoa Mirim. O projeto, denominado Gestão Binacional e Integrada de Recursos Hídricos na Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras, terá um financiamento de mais de 4 milhões de dólares através do Fundo Global de Meio Ambiente e visa consolidar a administração conjunta e sustentável
dos recursos provenientes da lagoa. A partir do acordo, os dois países e a FAO têm a intenção de realizar uma análise e diagnóstico transfronteiriço, instalar um programa de ação estratégica e monitorar os resultados obtidos. O evento de lançamento do projeto foi realizado em Pelotas, no decorrer da celebração de 60 anos da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim e contou com a presença de representações políticas locais e de instituições da região, dentre elas a do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Uma visão completa, quanto à segurança hídrica, não só para garantir água às pessoas, mas também uma visão sempre de produção de alimentos, de diminuir desigualdades, de oferecer oportunidades e de combater a fome. A bacia hidrográfica da Lagoa Mirim é a segunda maior área lacustre da América do Sul, sendo compartilhada entre os dois países. A partir das suas águas, diversas atividades econômicas são desenvolvidas e beneficiadas. Sua abundância de recursos hídricos é fonte de riqueza ambiental, o que a torna o alicerce para o abastecimento de água e de diversas atividades e serviços dos ramos agrícola, florestal, pecuário, pesqueiro, aquícola e turístico. Porque se a gente fala em segurança hídrica, se tratando aqui do Rio Grande do Sul, como eu falei, nós precisamos cada vez mais investirmos no conhecimento, na informação, para a melhor gestão dos nossos recursos hídricos. Isso é fundamental para a humanidade. A ONU confirmou hoje que a sede da Conferência do Clima, marcada para daqui a 2 anos, será realizada em Belém, no Pará. O governo federal anunciou nesta sexta-feira que a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas será realizada em Belém do Pará. A COP30 está marcada para novembro de 2025. A candidatura do Brasil para sediar o encontro foi oficializada em janeiro, mas ainda em novembro, antes mesmo de tomar posse, o presidente Lula já havia apresentado o pedido durante participação na COP27 no Egito. O anúncio foi feito pelo próprio presidente nesta sexta-feira em um vídeo que contou também com a participação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. Será a primeira vez que teremos uma reunião desta magnitude sobre mudança de clima no Brasil e na cidade de Belém. Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado e, acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas de nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente. Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estádio da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver as florestas da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E, pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. Vai ter muitos governantes, vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém. O presidente Lula informou hoje que não aceitou um convite para visitar a Rússia. Disse que na conversa que teve hoje por telefone, o presidente Vladimir Putin foi convidado a participar do Fórum de São Petersburgo no mês que vem. O presidente brasileiro disse que não pode se ausentar agora do país, mas reiterou a disposição de mediar uma solução para o fim da guerra no leste europeu, ao lado dos dirigentes da China, Índia e Indonésia. E o governo vai receber 10 presidentes de países da América do Sul na semana que vem. Eles participarão de uma cúpula dos chefes de Estado do continente. Todos os chefes de governo dos países da América do Sul foram convidados a participar da cúpula. O objetivo do encontro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é promover o diálogo franco entre todos os países, identificando denominadores comuns, discutindo perspectivas para a região e reativando a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave, como saúde, mudanças climáticas, infraestrutura e energia. Presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Gabriel Boric, do Chile, já confirmaram presença. O evento irá servir também para fortalecer as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela,
que estavam deterioradas nos últimos anos. Apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, não respondeu ao convite. O país enfrenta uma crise interna desde o ano passado, quando o então presidente Pedro Castilho foi preso após tentar fechar o Congresso local. E a seguir, o levantamento aponta que mais da metade das pessoas com idade acima dos 40 anos deixaram de tomar a dose de reforço contra a Covid. E ainda, um bombardeio da Rússia contra a Ucrânia atinge o hospital, provocando mortes e deixando dezenas de feridos, incluindo crianças. Mais da metade das pessoas acima de 40 anos deixaram de tomar as doses de reforço. A informação que preocupa autoridades médicas faz parte do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a Covid-19. O percentual de pessoas com 40 anos ou mais imunizadas com as 2 doses de reforço está em apenas 38,9%, número bem abaixo da meta estimada, que é de no mínimo 90% do público-alvo. Para ter a vacinação completa, pessoas dessa faixa etária têm de tomar as 2 doses iniciais, seguidas de 2 doses de reforço. Só que esse segundo reforço ou 4ª dose, como muitos ainda classificam, está longe da meta em todos os estados brasileiros. Em alguns não chegou nem a 20% do público-alvo, como é o caso do Amazonas, que vacinou só 13% da população 40 a mais. E até o estado com maior percentual de vacinados dessa faixa etária está abaixo da meta, que é o Piauí, com 57% de imunizados com o ciclo total. E aí existe uma preocupação em torno desses dados, porque segundo os cartórios de registro civil, 94% das mortes por Covid-19 no país foram de pessoas com 40 anos ou mais. Quando nós temos pessoas vacinando com 1 ou 2 doses, questão de 6 meses é quase como não tendo sido vacinada. É fundamental completar 4 doses para que se complete um ciclo, ou seja, 2 doses e 2 reforços, para que a gente consiga preencher o esquema adequado de proteção das pessoas. Isso é necessário para ter anticorpos de defesa e também para ter uma resposta das células de defesa. O grande risco não é encher grandes hospitais, mas as pessoas idosas, muitas com comorbidades, podem voltar a se hospitalizarem e podem, inclusive, aumentar o número de mortos, né? O Ministério da Saúde reforça que a vacina bivalente, que é aquela que protege contra novas variantes da Omicron, já está disponível para toda a população acima de 18 anos. Um superfungo chamado Candida auris, que pode ser fatal para deficientes imunológicos, foi confirmado em 3 casos no estado de Pernambuco. Uma grave ameaça à saúde global. Tem chamado a atenção o fato do fungo Candida auris apresentar resistência aos medicamentos, os utilizados para tratar infecções. Em Pernambuco, 3 casos foram confirmados. 2 homens com idades de 48 e 77 anos em Paulista e o terceiro paciente no Recife, um homem de 66 anos. Além da resistência, a identificação da doença é difícil, por ser confundido com outras espécies de fungo. Entre os sintomas estão febre, calafrios e dores. Há 8 meses, a Secretaria de Saúde já monitora a doença. Entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, foram registrados 47 casos sem morte relacionada. O patógeno é capaz também de infectar o sangue, levando a casos agressivos e muitas vezes letais. As medidas de controle de infecção para a prevenção da transmissão são higienização das mãos, uso apropriado de equipamentos de proteção individual e outras precauções como a limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos reutilizáveis. Nesse contexto, pede-se cuidado especial nos ambientes de saúde, como os hospitais. Atualmente, o trabalho é de bloqueio e controle da propagação do fungo. Com 5 casos confirmados de influenza aviária no Mato Grosso do Sul e por isso a Iagro intensificou as barreiras sanitárias. O Brasil está vigilante por 180 dias. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou 8 casos de gripe aviária em aves silvestres no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro.
Diante da constatação, o MAPA decretou estado de emergência zoossanitária por 180 dias em todo o território nacional. Onde foi a ocorrência está a 70 quilômetros de Santa Maria do Jeribá, que tem uma grande produção de ovos. Então, esse é o alerta máximo que existe. Então, realmente está próximo, mas não tem nenhuma, não houve disseminação ali. Então, quando se tem uma ocorrência, você elimina epidemiologicamente a ocorrência e está resolvido, né? Em Mato Grosso do Sul, nenhum caso foi encontrado, mas diante do decreto federal, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, IAGRO, intensificou as fiscalizações para coibir a entrada e circulação de animais e produtos vegetais sem as devidas autorizações. As barreiras sanitárias foram intensificadas nas seguintes localidades: em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, inclusive com a desinfecção de todos os veículos que entram no Brasil, fiscalização e orientação no Buraco das Piranhas, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e nos entroncamentos do Copo Sujo e Pacuri, em Porto Murtinho e Bela Vista, nas fronteiras com o Paraguai. Em janeiro deste ano, foi confirmado caso de gripe aviária H5N1 na Bolívia e, recentemente, casos no Paraguai. Tivemos um foco lá em Boqueirão, que fica a 226 quilômetros de Porto Murtinho, e agora, domingo, teve lá na região de Filadélfia, que fica perto de Concepción. Então, nos criou um alerta e nós passamos a trabalhar. Então, é provável que a gente instale também, com o apoio da Vimaçu, inclusive, esses arcos de desinfecção. Não foi identificado nenhum caso em aves comerciais. O Brasil continua com o status de livre da enfermidade pela Organização Mundial de Saúde Animal. Significa que nem a produção brasileira, nem as exportações foram prejudicadas. Como a doença foi detectada em aves silvestres migratórias, a orientação é, ao avistar aves doentes ou mortas, não recolher, não tocar, acionar o serviço veterinário local. A Defensoria Pública da Espanha aceitou a denúncia feita por duas entidades brasileiras sobre os casos de racismo sofridos pelo jogador Vinícius Júnior. A medida foi tomada depois do episódio do jogo contra o Valência, em que ele foi até expulso de campo. Mas o Movimento Nacional dos Direitos Humanos e Centro de Articulação de Populações Marginalizadas mostraram as 10 vezes em que Vini Júnior passou pelo mesmo tipo de agressão. Um forte terremoto de 6,2 graus de magnitude atingiu hoje parte de Tóquio, capital do Japão. O tremor aconteceu nas águas do Pacífico, na província de Chiba, localizada a 170 quilômetros de Tóquio. Um pouco longe, mas forte o suficiente para abalar os grandes edifícios da capital japonesa e de cidades vizinhas. O tremor inicial aconteceu a 44 quilômetros da superfície do mar, uma profundidade que é considerada baixa e que faz o terremoto ser ainda mais forte. Mesmo com a intensidade, não houve alertas de tsunami nem o registro de vítimas. As autoridades portuguesas confirmaram o fim das buscas por Madeleine McCann, um caso que segue sem respostas desde maio de 2007. A menina, que na época tinha 3 anos de idade, sumiu de um apartamento na Praia da Luz, em Portugal, enquanto os pais jantavam em um restaurante a poucos metros do lugar. As investigações foram retomadas nesta última segunda-feira em um reservatório de água perto do local. As autoridades alemãs, que apontaram um possível suspeito do caso no ano passado, ajudaram as equipes portuguesas a vasculhar a área. E mesmo sem provas concretas, a operação terminou com o recolhimento de materiais não especificados. Eles serão enviados às autoridades alemãs para que concluam o caso. A Rússia bombardeou uma clínica na cidade ucraniana de Dnipro com mísseis nesta sexta-feira. Uma ação que matou 2 pessoas e deixou mais de 20 feridos. E aconteceu ao mesmo tempo em que o território russo, perto da fronteira, foi alvo de disparos de artilharia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou um vídeo que mostra edifícios destruídos pelo ataque. A imprensa local divulgou vídeos das equipes de emergência ajudando várias pessoas a fugirem da clínica por corredores repletos de escombros. A primeira-dama do país, Olena, informou que o local atacado era uma clínica de atendimento psiquiátrico.
O representante do Kremlin, Sergei Lysak, destacou que a região foi alvo de ataques em larga escala durante a noite, com mísseis e drones. Kiev informou que durante a noite sofreu o 13º ataque aéreo russo desde o início do mês, desta vez com mísseis de cruzeiro lançados por bombardeiros Tu-95MS posicionados no Mar Cáspio. De acordo com as informações, todos os projéteis do inimigo no espaço aéreo de Kiev foram detectados e destruídos. Em seu relatório matinal diário, o Comando Militar Ucraniano citou 55 ataques aéreos russos nas últimas 24 horas, incluindo um que atingiu uma represa na região de Donetsk, leste do país, o que provocou um elevado risco de inundação em localidades próximas. O exército russo confirmou os bombardeios noturnos na Ucrânia e indicou que os alvos eram unidades de armazenamentos de munições. Também destacou que todos os pontos designados foram atingidos. A Rússia afirmou também que bombardeios ucranianos atingiram a região de Belgrado, na fronteira, pelo 5º dia consecutivo. O FBI divulgou diversos arquivos sobre as visitas da Rainha Elizabeth II aos Estados Unidos nos anos de 1980 e 90, que revelaram ameaças e um potencial plano para assassinar a monarca, que faleceu em setembro do ano passado, aos 96 anos. Entre os documentos publicados no site da Polícia Federal Americana está uma nota que faz referência a uma viagem da rainha britânica e seu marido, o príncipe Philip, ao estado da Califórnia em 1983. De acordo com uma informação obtida pela polícia de São Francisco com uma fonte próxima aos círculos nacionalistas irlandeses, um homem que afirmava que sua filha foi assassinada na Irlanda do Norte por uma bala de borracha anunciou planos para atacar a Rainha Elizabeth II. O arquivo afirma que o homem alegou que planejava jogar algum objeto da ponte Golden Gate contra o iate real Britannia ou tentar matar a rainha durante sua visita ao Parque Nacional de Yosemite. Não há menção de quaisquer preocupações que possam ter sido tomadas no Parque Nacional, nem os arquivos revelam se alguma prisão foi feita. Os arquivos ilustram a hipervigilância do FBI em possíveis ameaças à monarca britânica em visita, a colaboração com o Serviço Secreto dos Estados Unidos e as preocupações com o exército republicano irlandês e seus simpatizantes durante as visitas reais. O primo da rainha, Louis Mountbatten, foi assassinado pelo IRA provisório em 1979 usando uma bomba plantada em um buraco onde ele pescava. 3 outros morreram na mesma explosão, incluindo 2 crianças. Muitas das visitas da rainha aos Estados Unidos ocorreram em meio aos problemas na Irlanda do Norte e os documentos revelam que o FBI estava monitorando de perto enquanto se preparava para as visitas reais ao longo dos anos. Antes de uma visita privada a Kentucky, em 1989, um documento observa que, embora o FBI desconhecia quaisquer ameaças específicas à rainha, a possibilidade de ameaças contra a monarquia britânica está sempre presente por parte do exército republicano irlandês. Em outra parte dos arquivos, um documento que prepara a visita de Estado da rainha em 1991 descreve a preocupação com grupos irlandeses organizando protestos em vários compromissos programados, incluindo um jogo de beisebol ao qual a monarca deveria comparecer e um evento na Casa Branca. Outro documento no arquivo datado de julho de 1976 mencionou uma ocasião em que a rainha viajou de volta através do Atlântico para ajudar a marcar as comemorações do bicentenário da América, com paradas incluindo Filadélfia, Washington e Nova York. Durante essa viagem, revelam os documentos do FBI. Foi emitida uma intimação a um piloto por pilotar um pequeno avião de 2 lugares sobre o Battery Park, carregando uma placa que dizia Inglaterra saia da Irlanda. E a seguir, um colecionador de carros raros vai leiloar 230 veículos de sua coleção na Holanda. E ainda, o mundo comemora no domingo o dia de um dos lanches mais vendidos no mundo, o hambúrguer.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o aplicativo de mensagens Telegram informe ao tribunal quem será o novo representante legal da empresa no Brasil. O advogado que prestava serviços à companhia deixou de atendê-la há 2 semanas. Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a indicação seja feita e, caso não seja cumprida, os serviços do Telegram no Brasil podem ser suspensos pelo prazo inicial de 48 horas e a empresa também poderá ter que pagar multa diária de R$500 mil. O ministro disse que o Telegram indicou Alan Campos Elias Tomás como representante legal no Brasil, mas que a Polícia Federal ouviu o advogado, que até então respondia pela empresa no Brasil. Aos policiais, Campos informou que seu escritório já não presta mais assessoria jurídica ao Telegram desde o dia 14 de maio. Moraes afirmou ainda que em outros procedimentos envolvendo a empresa na corte, o contato foi feito por um endereço eletrônico indicado pelo próprio aplicativo, determinando que a intimação da decisão seja feita pelo mesmo canal. A determinação ocorreu no âmbito do inquérito aberto desde o dia 12 de maio no tribunal, que investiga os diretores e responsáveis do aplicativo e do Google por campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news. O Telegram pediu ao Supremo a habilitação dos advogados Marcel Leonardi, Fernanda Simplício Maia, Guilherme Viana e Guilherme Nunes Lima para que possam acompanhar o andamento do feito e adotar as providências cabíveis nos processos em que é parte, tem recursos apresentados ou foi demanda para cumprir determinações judiciais. Sem um treinador há 6 meses, a seleção brasileira teve que recorrer ao técnico do time sub-20, Ramon Menezes, para fechar mais uma lista de convocados. O comandante, que está na Argentina, liderando os jovens talentos do Brasil, vai perder o seu dia de folga, que seria neste domingo, para vir ao Rio de Janeiro anunciar os jogadores. Eles entrarão em campo neste próximo mês para 2 amistosos com as seleções de Guiné e Senegal. Na Holanda, uma revendedora de carros clássicos vai realizar um leilão com mais de 230 carros raros que faziam parte da coleção de uma pessoa. Para quem é nostálgico, vale a pena conferir. Antigos, raros e considerados como um tesouro. Assim, está sendo reconhecida a coleção de carros de Ed Palmen, como quer ser chamado. O antigo proprietário iniciou sua coleção há 40 anos, quando começou a colecionar uma série de exemplares. Ele, porém, mantinha os cerca de 230 carros muito bem guardados fora do acesso do público. O holandês armazenou seu tesouro cada vez maior em 3 locais diferentes, 2 garagens e uma igreja abandonada. Quem vivia na vizinhança, porém, não fazia ideia da valiosa frota escondida nessas garagens. Palmen foi diagnosticado com demência no fim do ano passado e, depois de muito guardar os carros, viu seus familiares optarem pela venda de toda a coleção para a revendedora de carros clássicos. A coleção conta com veículos como um Lancia Aurelia Spider, um Alfa Romeo 2600 SZ e um Mercedes-Benz 300S Roadster. Segundo os especialistas que avaliaram os veículos, é improvável que alguém veja novamente uma coleção desse calibre e nestas condições novamente, afirmando que pode ser uma das coleções mais refinadas de veículos. A casa de leilões afirma que eles resistiram muito bem ao teste do tempo e a maioria está em condições originais. Além disso, um ponto importante é que Palmen os ligavam regularmente para evitar que apresentassem problemas mecânicos. Os carros estão em um depósito na cidade de Dordrecht, que fica a 26 quilômetros da capital holandesa de Roterdã, e serão abertos à visitação durante 3 dias no final de maio. O leilão pretende durar até o próximo dia 7 de junho, ou até mesmo quando todos os carros forem vendidos. Para nós, basta apenas a admiração e a nostalgia ao ver veículos antigos em perfeito estado e que carregam em si um pedaço extremamente importante não só para a história automobilística, como também para a história da civilização.
E um piloto de aeronaves tentou ser esperto para ganhar mais da companhia russa de pequeno porte Podeb Airlines. Como a empresa paga o salário de acordo com o tempo de voo e não pela distância, ele reduzia a velocidade do aparelho para ficar mais tempo no ar. Deu certo durante 3 meses, até que o truque foi descoberto e ele acabou demitido. As pessoas estão mais alérgicas a alimentos. Uma pesquisa apontou que 10% da população infantil no mundo tem algum tipo de alergia ou intolerância a certos alimentos. Associações médicas estimam que as mudanças no estilo de vida e no tipo de alimentação estão contribuindo para o fenômeno, mesmo sem pesquisas quantitativas que traduzam esse aumento em números percentuais. Para o grupo, a população se tornou mais sensível a proteínas estranhas e relevantes, um cenário que pode ser explicado pelo fenômeno epigenético, que nada mais é que um termo técnico quando os médicos se referem a mudanças que ocorrem no material genético de um organismo não estão diretamente relacionadas a alterações em sua sequência de DNA. No lugar, ocorrem através de modificações químicas no DNA ou em suas proteínas associadas, que podem afetar a expressão de certos genes e que não são influenciadas por fatores ambientais como a dieta, o estresse e a exposição a toxinas. Sobre o termo epigenético, é em referência ao fato de que essas mudanças podem ser herdadas pelas gerações seguintes, sem que haja uma mudança na sequência de DNA propriamente dita. No caso das alergias e intolerâncias alimentares, as mudanças epigenéticas podem afetar a forma como o sistema imunológico responde aos alimentos, tornando-o mais propenso a reagir de forma alérgica ou intolerante. Em outras palavras, um maior consumo de alimentos ultraprocessados, mudanças ambientais nos hábitos alimentares e no estilo de vida afetam a forma como o nosso corpo reage, contribuindo para um aumento no número de pessoas alérgicas a alimentos, pois interferem no DNA e fazem com que genes não se manifestavam se liberem e comecem a provocar alterações. Por exemplo, alimentos com muita química podem contribuir para uma inflamação da mucosa intestinal, fazendo com que as proteínas dos alimentos sejam absorvidas de uma forma diferente pelo intestino e tenham contato diferente com o sistema imune. E, como resposta, o organismo se distorce e passa a não reconhecer aquele alimento, reagindo de forma alérgica a ele. Há também outros fatores para explicar esse cenário. Aumento dos partos cesarianas, tempo de redução do aleitamento materno e maior uso de antibióticos. Na lista dos alimentos que mais causam alergia estão leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e gergelim. A alergia pode levar a reações leves, moderadas, como edema de glote, inchaço repentino na garganta, impedindo a passagem de ar para os pulmões, choque anafilático, reação alérgica grave, que surge em poucos segundos, causando sintomas como coceira, inchaço da boca, língua e rosto, vômitos, diarreias, convulsões e, em casos mais graves, levar à morte. A primeira etapa para descobrir possíveis alergias é conversar com um especialista e fazer alguns testes e exames de sangue específicos. Para tratar, o único comprovadamente eficaz para a alergia alimentar é evitar o alimento desencadeador. Quem for comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer neste domingo tem que saber que o X-Tudo brasileiro está no ranking mais recente do site de gastronomia Taste Atlas. O líder da lista com 10 receitas é o X-Burger dos Estados Unidos. O sanduíche brasileiro aparece em 7º lugar. Ele foi apresentado como ideal para ser servido em um prato porque é grande demais para ser mordido. Como o próprio nome diz, o que não falta é recheio. Além do hambúrguer e o queijo, vale a criatividade e a fome de quem pede ou serve. O hambúrguer é o segundo alimento mais consumido em restaurantes do país, atrás apenas da pizza. O aumento do número de hamburguerias nos últimos anos, você vai ver agora na reportagem. Um dos pratos prediletos dos brasileiros hoje está por toda parte.
Só neste aplicativo de entrega de comida, o número de hamburguerias cadastradas cresceu 104% durante a pandemia. E as vendas também registraram aumento de 140% entre 2020 e 2022. Mas mesmo com a alta demanda, para enfrentar a concorrência, é preciso se destacar. Aqui nessa hamburgueria em São Paulo, o lema é o básico, muito bem feito, com ingredientes especiais e produtos artesanais que são produzidos aqui na casa mesmo. E hoje nós vamos acompanhar a preparação de alguns desses hambúrgueres para entender o que faz desse estabelecimento um sucesso aqui no bairro dos Jardins, região central da capital paulista. Aqui do meu lado está o Perrone, que é quem vai mostrar tudo isso pra gente. Por onde a gente começa, Perrone? Um bom hambúrguer começa onde? Na chapa, muito bem quente. E vamos lá, gente! A carne selecionada é acompanhada de 2 fatias de queijo, ingredientes principais de quase todo hambúrguer. Mas aí vem os complementos. Picles adocicado, picles de cebola e bacon. A gente está fazendo um New York Style, como se come lá em Nova York, e é uma tradição aqui da nossa casa. Mas à frente dessa opção está a mais conhecida de praticamente todo brasileiro, o famoso X-salada. A casa acabou de abrir. E os 2 primeiros lanches, X-saladão. Aquele básico, mas que tem um sabor diferenciado também. O toque do chefe. Aqui tem amor, né? E é amor antigo, viu? O chefe conta que foi a avó que apresentou a iguaria a ele e o incentivou a tornar-se chefe de cozinha especializado nessa área. Tanto que hoje Perrone tem um canal onde ensina receitas e dá dicas de empreendedorismo, como essa aqui. Eu falo que é uma engrenagem, não adianta só ter alguma coisa, né? Uma das coisas. Então é o atendimento, uma excelência em atendimento, um lugar aconchegante, você trazer uma experiência tanto para a pessoa que consome, tanto para a pessoa que pede, né? Se preocupar com a embalagem que o teu produto vai quando você manda no delivery e você ter ingredientes de qualidade e um preço competitivo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.